Sejam muito bem-vindos a mais um MaiaCast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dois temas que são extremamente importantes para a saúde da família: diabetes e hipertensão. São doenças silenciosas e que podem ter consequências graves se não diagnosticadas e tratadas de forma adequada. Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo o Dr. Matheus Cardoso, que é médico do esporte, trabalha justamente focado na medicina integrativa, o desempenho físico de atletas, de pessoas que querem emagrecer e principalmente buscar qualidade de vida. Seja bem-vindo, doutor Matheus. Eu que agradeço o convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Doutor Matheus, para a gente começar, como eu falei, diabetes e hipertensão são doenças silenciosas. E eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, o impacto disso. Então, além de doenças silenciosas, são doenças que têm uma predominância, não é? Prevalência muito grande nas sociedades mais modernas, né? Então, o que a ciência mostra é que essa incidência ela vem muito atrelada ao comportamento das pessoas. Então, diabetes, hipertensão, infarto, estão muito relacionados principalmente com obesidade e com sedentarismo. E aí, pensando nisso, que a gente desenvolveu, né, que a medicina vem se tornando uma medicina diferente, uma medicina mais preventiva do que curativa. Então, a gente trouxe isso para São Mateus, a gente acompanha pacientes lá. Você falou que eu sou médico de atletas, também sou, mas eu tenho muito orgulho de hoje eu ser mais médico de pessoas. Sim. Então a gente usa o exercício físico, né, que é a medicina do esporte como especialidade, o nome até é medicina do esporte e exercício, exatamente para a gente poder utilizar o exercício como um medicamento, como uma ferramenta para mudar o estilo de vida e prevenir essas doenças aí que são tão prevalentes. Sim, você falou da prevalência e acho que tem outro ponto que é importante a gente falar, que é sobre os diagnósticos estarem acontecendo também cada vez mais cedo, né, doutor? Tanto diabetes, hipertensão, e isso está muito relacionado com os hábitos de vida, né? Sim. Você tem detectado isso lá também na sua rotina? Assim? Muito comum, não só, você sabe, né, que eu dou plantão, né, eu dava plantão por muitos anos, eu tenho mais de 15 anos de experiência como médico, e nessa trajetória toda a gente vem percebendo que as pessoas infartam mais cedo, desenvolvem diabetes mais cedo, eram doenças de idosos, né? Então, por um lado, as pessoas estão morrendo mais velhas, elas estão adoecendo mais cedo. Jovens, né? Então, isso a gente considera que a modernidade, que é muito positivo, né, na sociedade, mas a modernidade trouxe assim, muita facilidade, por exemplo, de adquirir calorias. Então, hoje em dia, você não precisa fazer esforço para comer um lanche, comer uma porcaria, você aperta 3 botões, palma da nossa mão, né? Você liga ali nos aplicativos, a comida chega na sua casa com poucos minutos. Da mesma forma que as gôndolas dos supermercados estão lotadas de produtos alimentícios. Não sei se você já reparou, talvez 70% do supermercado é feito de produtos alimentícios. Os alimentos ficam ali no hortifruti, ali, que é uma seção talvez um pouco menor. Então, eu costumo dizer que a gente tem que frequentar mais os mercados do que os supermercados para a gente ter uma alimentação mais saudável, mais natural. São muitos ultraprocessados, né? E isso traz um grande impacto na saúde da família, né, da comunidade. Sim. E aí, pensando um pouquinho mais focado na diabetes, né, eu queria que você explicasse pra gente o que acontece no organismo de quem está ali com aquela glicemia já fora do controle. Quais são os impactos para esse organismo? A pessoa, quando começa a desenvolver o que a gente chama de hiperglicemia, né, quando a glicose no sangue fica mais alto do que o considerado normal, significa que o corpo não está conseguindo utilizar o açúcar, né, que é o carboidrato, como fonte de energia. A gente precisa de carboidrato. Hoje tem até um pouco esse mito, né, que não pode comer carboidrato à noite, mas depende de qual é o carboidrato, né, o tipo do carboidrato. O que você vai fazer de manhã? Você pode comer de noite, se você for tiver uma vida mais ativa na parte da manhã. Então, existem muito bloqueio, muito mito quando se trata de
de uma alimentação saudável. E num cenário mais primário ali, né, quando a gente vê esse desenvolvimento dessas doenças, a gente percebe que uma parte da população tem muita ciência já a gente vê essa medicina mais moderna, as pessoas falando mais dessas doenças, querendo combater essas doenças, melhorando a alimentação, sendo mais ativas, mas tem uma parcela mais carente da população que ainda vive uma desinformação muito grande. Sim. Então a gente precisava, como médico, né, como prescritor de saúde, a gente precisava acessar mais a população mais carente, que é a população de maior impacto, que é a população que infarta mais, tem mais diabetes, tem mais pressão alta, tem mais problemas de saúde. Isso acaba acarretando, né, impactando na economia. Então, além do transtorno na saúde das pessoas, tem um impacto muito grande na sociedade por conta da questão econômica, né? As pessoas muitas das vezes precisam de usar, você citou, hoje em dia o diagnóstico cada vez mais cedo. Aí ela precisa de um medicamento, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, aí precisa para outra doença. Então, no SUS, graças a Deus... tratamentos mais especializados, né? Um dos acometimentos que a gente sabe é a questão da função renal com diabetes, né? Porque às vezes a pessoa só pensa assim no diagnóstico de diabetes, mas tem tudo que vem além... A partir da hiperglicemia. Então, tem as repercussões, né? Tem as questões oftalmológicas, renal, você disse, tem as questões cardiológicas, o diabetes infarta mais, tem mais AVC, tem mais trombose do que uma pessoa que não tem. Então, isso impacta muito, sabe? Eu sempre trabalhei nos hospitais públicos, nos privados também, e a gente vê que existe uma diferença. Tá? O pessoal mais carente, ele tem, às vezes, muito menos informação, o acesso chega muito menos, embora eles tenham muito mais recurso para a medicina que vai... tratar ou amenizar uma doença já pré-estabelecida. Hoje em dia, a modernidade, né, grandes centros e pessoas com um poder cultural, né, e econômico maior, elas já conseguem acessar mais informação e essas pessoas estão praticando uma medicina mais curativa, mais preventiva, desculpa. Sim, e aí até mesmo pensando nessa parte da prevenção, no início do diagnóstico, a gente sabe que tem uma fase ali que é pré-diabetes. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre detectar nesse momento e pode reverter, não pode? A pré-diabetes é minha praia, porque assim, o diabético ele vai acompanhar com o endocrinologista, né? Sim. Eu como médico do esporte, como um atuante na área da nutrologia, eu tenho minha parceira que é meu braço direito, é minha esposa Betina, é nutricionista da clínica. Eu sempre disse, depois que eu vim da residência, né? Eu fiz a residência no Rio Grande do Sul. Cheguei em São Mateus em 2015, então desde aquela época, mais de 10 anos, eu falo que a medicina do futuro vai ser um médico e um nutricionista, porque a alimentação é muito importante para tudo, todas as doenças que a gente trabalha. Então, a pré-diabetes, ela é completamente reversível e ela é desenvolvida, provavelmente, né? Não em todos os aspectos, mas provavelmente, grande parte, por uma questão hereditária, mas ela é intensificada pelo comportamento alimentar, principalmente. Então, a pessoa vai se tornando, a diabetes do tipo 2 é uma doença adquirida. Então, nessa fase, é muito comum a gente reverter 100% dos quadros. Então, muita gente fala assim, muito animador, né? Eu sou pré-diabético, a pessoa chega e fala, eu sou pré-diabético, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, já com a sentença, né? Já falaram que eu tenho que tomar esse remédio pro resto da vida. Fala, não, calma. Calma que você não está com seu diagnóstico fechado e tem como reverter. E na minha concepção, né? E não só na minha, né? Eu estou falando da minha experiência, mas a ciência mostra isso também. Então, quando você detecta essas alterações, e as pessoas vão desenvolvendo algumas características, né, da pré-diabetes, da resistência à insulínica, resistência periférica à insulínica, a gente consegue tratar ali com... Hoje tem medicações que auxiliam bastante, e tem até uma febre aí das canetas emagrecedoras, mas são medicações que vieram para ser divisores de água mesmo, não só da diabetes, mas como diversas outras doenças.
Mas a alimentação... É um tema que, assim, com certeza, né? Tinha que estar aqui na nossa pauta. Esse aí poderia ser pois só... tem. Mas lá pro final a gente volta, então, e vamos falar só sobre as canetas. Só para fechar, citando a importância da alimentação. Então, quando você faz uma dieta calculada para essa pessoa perder peso e melhorar essa resistência à insulina, porque a insulina faz o trabalho de jogar a glicose que está no sangue para dentro da célula, e dentro da célula a gente consegue utilizá-la como fonte de energia. O que acontece é que o pré-diabético ele começa a não atrapalhar esse sistema. A insulina não dá muita conta de transportar para dentro da célula e a gente às vezes fica naquela situação de hiperglicemia. Aí a dieta entra, o exercício físico, mudança de estilo de vida, e aí a gente vê, né, que a gente consegue reverter, na maioria das vezes, 100% dos casos. Sim, muito bom. E aí sobre a hipertensão, né? O que caracteriza de fato ali a pressão alta, como todo mundo se refere, e quais que são os riscos de ser hipertenso, né? Quais os riscos cardiovasculares? Hoje a nova diretriz fala que se você tem uma pressão de 12, né, 120 por 80, a gente não precisa ainda medicar. Antigamente todo mundo achava que 12 por 8 era a pressão ótima. Sim. A pressão ótima é 11 por 7, é abaixo disso. E hoje a nova diretriz reforça essa ideia de que a gente uma pessoa com a pressão 12 por 8, a gente já tem que começar a reforçar a importância da mudança do estilo de vida, né? Que são os MEVs, mudança de estilo de vida. Então é se hidratar melhor, dormir melhor, manejo do estresse, melhor alimentação, ser ativo fisicamente. Então, o impacto disso, né, essa recomendação vem exatamente pelo estrago e o grau de incidência de outras doenças atreladas associadas a essas doenças, né? Então, no caso da hipertensão, o hipertenso, ele tem risco de desenvolver doenças do rim, doenças do coração, doenças neurológicas, aí pensando em AVC, né, que é o derrame. Então, são diversas doenças que estão associadas a essa patologia que, na maioria das vezes, é inicialmente 100% passível de ser revertida. E aí a gente pensando, né, quando há o diagnóstico dessas doenças numa família, né, ali no contexto familiar, e aí você deve, né, ter vivido isso acompanhado isso várias vezes na sua experiência, um pai ou uma mãe que tiveram um diagnóstico, né, ou até mesmo um filho, como que muda esse contexto, né? Como criar novos hábitos familiares, né? Porque quando a gente pensa na família por completo, você sabe que cada indivíduo não tem jeito, a gente é muito influenciado pelo ambiente ali que a gente está, então é difícil quando alguém decide, olha, a partir de agora, eu quero ter uma alimentação saudável, eu quero fazer exercício, e ali todo mundo da casa, né, ou seu esposo, a sua esposa, não quer seguir, quer manter outra vida, que não quer mudar a alimentação. Então, assim, como que você, como médico, também ajuda, e eu tenho certeza também, né, a doutora Betina também deve atuar muito aí nessa a gente desenvolveu hoje um acompanhamento lá no Instituto, que a gente tem muito orgulho de contar e de participar dessas transformações. O que a gente percebe é que exatamente o que você falou. A pessoa está inserida no ambiente e esse ambiente ele influencia muito nas decisões das pessoas. Às vezes a pessoa chega ali, o paciente chega, né? Eu estou lembrando agora de um caso de um casal que o marido foi, os dois hipertensos, os dois pré-diabéticos, os dois obesos. O marido foi e começou a fazer o acompanhamento. A esposa foi junto, mas foi para acompanhar. E para dar aquela... O papel da esposa, não é? Contar, porque o marido não vai na consulta sozinho. Para não deixar ele contar mentira. Então, e ela um pouco sem acreditar, não queria também fazer a parte dela, e ele super dedicado, começou a ir para academia. E teve um dia, né, já devia ter ali talvez uns 2, 3 meses de acompanhamento, já tinha perdido uns 10 quilos, que ele falou, a partir de agora eu encerro meu acompanhamento se você não me acompanhar. Porque em casa, ela fazia a comida dela, que era a comida de sempre, e ele precisava fazer a dele, ou ela fazia a dele diferente, com menos gordura, enfim. Ele começou a ter que dividir
ali dentro da família, né, 2 rotinas. O contexto. E a gente segue com acompanhamento, porque afinal de contas a gente precisa abraçar quem quer ser ajudado. Mas junto dessa transformação, a gente vai fazendo um trabalho como se fosse um coach mesmo, sabe? Quase com uma terapia ali para trazer os outros também. E na maioria das vezes, a gente não precisa fazer isso. O próprio resultado, a transformação, o benefício de se transformar acaba chamando a atenção do outro. Porque inicialmente... É o convite, né? Pessoa, isso é o convite. O resultado motiva. E não só a pessoa, né? Não só o paciente, mas acaba motivando também o parceiro, o filho, a filha. E o que a gente percebe, e a gente hoje é referência nisso, em tratar a família, tratar casais, a gente percebe quando a família está no mesmo propósito, acho que para todos os aspectos da vida, né? Então, na melhora do estilo de vida, da saúde, quando está todo mundo focado com o mesmo objetivo, as coisas fluem muito melhor. Sim, não, você falando, eu até me identifiquei aqui em relação à minha mãe. Ela deu uma virada de chave, assim, sobre os hábitos saudáveis, alimentação, tá fazendo academia, ela não mora aqui, né? Mas a conversa da pessoa muda, o astral da pessoa. Então, a minha mãe tá mudando, assim, completamente. E ela sempre tá me estimulando. Então, eu vou lá pra casa dela, antes era muita gordice, né? Ela cozinha muito bem. Ela faz ainda minhas gordices. Até tem, né? Mas agora um pouco mais equilibrado. Mais equilibrado, e ela sempre me puxando pra... Quando eu tava lá com ela no Dia das Mães, ela me puxou... Não, vai ter um negócio na academia, vamos lá fazer o exercício. Eu falei, não tem como negar, ainda mais no Dia das Mães. E a gente foi ótimo. E é isso, essa questão do contexto familiar, né? Como que isso pesa. E até no dia a dia ela fica, e aí, você foi na academia? Acorda cedinho, vai lá na academia, não come isso. Isso ajuda, né? Da mesma forma que atrapalha, quando você, esse paciente que você contou aí, imagino que para ele estava difícil manter o foco e vendo ali do lado aquele outro prato que atrai, né? O outro, às vezes, quer sabotar. Porque não está afim de fazer, não é o momento, não é o time. A gente entende que cada pessoa tem um tempo diferente. E aí, aquela situação fica desconfortável para a outra pessoa também, né? Então, ela quer sabotar, quer que não faça para ficar naquela situação confortável. Mas passa 1 mês, 2 meses... O resultado acaba motivando essa pessoa, acaba motivando o cônjuge, né, a esposa. E quando a gente vê, passaram-se 6 meses, 1 ano, as pessoas mudaram completamente a vida, né? E as pessoas perguntam, fez bariátrica, fez cirurgia plástica? E, na verdade, a gente usa o que existe dentro da medicina, as ferramentas que existem dentro da medicina, para a gente transformar a vida das pessoas, melhorando o estilo de vida. Então, a melhora vem de dentro para fora, né? Então, o impacto estético, no final do nosso acompanhamento, ele é o menor, sabe? E a gente percebe isso. A pessoa até vai, eu quero ficar mais bonito, porque eu estou acima do peso, tudo. Aí a gente vê todo o cenário, vê a parte metabólica, a parte de vitaminas, hormônios, a gente vê o sono, vê como é que está fazendo de exercício, vê a alimentação, a gente faz toda a investigação do paciente. E aí, às vezes, a pessoa tanto benefício de saúde, melhora a disposição, melhora o humor, melhora o desempenho sexual na vida do casal, que é muito importante. Às vezes as mulheres vêm e me agradecem, meu marido parou de roncar, tô dormindo, tá maravilha. Então, assim, melhora para os dois, né? Um cenário, é um benefício. Quando você melhora seu estilo de vida, né, sua composição corporal, sua alimentação, seu sono, seu estresse, quando você começa a gerenciar, pega a rédea da sua vida e fala, não, eu vou fazer o que precisa ser feito para eu ser mais saudável. Somos adultos, né? Então a minha conversa é assim com o paciente, ó, você, com diabetes, com hipertensão, você vai desenvolver isso, isso, isso. Você tem dor de cabeça, indisposição, dores no corpo, dores articulares, fraqueza, calorão na menopausa. Você tem todos esses sintomas porque você tem essas doenças e elas pioram o cenário metabólico, né, de sintomas. E aí a pessoa, de repente, acredita naquilo, faz o tratamento, muda o estilo de vida, e aí o aspecto físico, que é o que chama muita atenção para quem está vendo de fora, é o menor dos benefícios. A questão é por dentro, tudo melhora. Tudo que mudou, melhora. né? Eu fico assim, muito feliz de ajudar a transformar e essa 2 pessoas. Sim, não, e é incrível mesmo. Essa questão também
né, você falou sobre as investigações que vocês fazem. Não é algo simples, né? Até porque podem ter outros impedimentos naquele organismo que estão dificultando o processo do emagrecimento. Eu acredito que a maioria que chega lá no consultório para conversar com vocês busca, né, o emagrecimento. E aí ele precisa sair dali entendendo que não é só uma dieta, não é só emagrecer, é mudança de hábito de vida. Né? E isso é muito mais complexo, mas também acho que depois muito mais gratificante. Né? Hoje a gente virou referência no tratamento aí da obesidade, emagrecimento. Então hoje é praticamente, sei lá, 90% dos nossos atendimentos hoje. E o que eu recebo lá, eu não recebo uma pessoa, o hipertenso não me procura para tratar a hipertensão, porque ele não sabe às vezes disso, mas eu tenho muito paciente com sobrepeso e obesidade que me procura para emagrecer e a gente acaba tratando a hipertensão também. Eu costumo dizer lá, o que é a pressão? Mas como que perder peso vai melhorar a minha pressão? O que tem a ver? Você vai regar uma planta, se você botar o dedo na pontinha da mangueira, a água vai sair com aquela pressão aumentada, né? E aí eu começo a fazer essas analogias. Então, o que é emagrecimento? O que é engordar? Engordar é você apertar a mangueira, sua pressão sobe porque suas arteríolas, seus vasos estão tudo apertadinho, tem muita gordura sobre os tecidos, sobre os órgãos, e o corpo trabalha com um sistema mais sobrecarregado, como se eu tivesse assim. O emagrecimento, quando você perde gordura, melhora a gordura visceral, vai melhorando a composição corporal, é como se você estivesse tirando o dedo da mangueira e a água cai mais aqui pertinho, essa pressão relaxa, seus órgãos ficam menos sobrecarregados. E a principal, falando da hipertensão, e a principal repercussão da hipertensão é a insuficiência cardíaca. A bomba hidráulica, que é responsável por fazer a circulação toda, se eu ficar, ou se eu jogar muita água, ou se eu apertar demais, existe uma sobrecarga retrógrada que vai fazer um aumento de pressão nessa bomba. E essa bomba vai, com o tempo, se sobrecarregando e desenvolvendo uma insuficiência. Então, a insuficiência cardíaca, às vezes as pessoas... eu não sinto nada. É uma doença realmente silenciosa. Na maioria das vezes, a pessoa não sente nada. Quando for sentir, já é tarde. Porque já desenvolveu essas outras alterações, né? E aí eu acho que o nosso papel aqui, né, como profissionais da saúde e principalmente o papel do podcast é esse, né? É da gente levar essa informação o quanto antes possível e trazer essa conscientização para as pessoas de que é algo reversível, sim, né, graças a Deus, mas que precisa ser levado a sério e precisa de ser precocemente, né? Exatamente. A ideia é essa, atacar, porque eu costumo dizer lá no consultório também que existem duas situações onde as pessoas se consideram saudáveis. Porque é diferente a pessoa ser saudável e é uma pessoa que tem um cenário de ausência de doença. São duas pessoas completamente diferentes. Tem a saudável e a que não tem doença. Então a gente viu muito isso na pandemia. Eu lembro que eu trabalhei, né, na frente ali. Pessoas saudáveis, que na realidade eles não tinham doenças diagnosticadas ou ainda não tinham desenvolvido nenhum tipo de doença, que no decorrer da Covid acabaram com um desfecho muito negativo. A gente viu pessoas morrendo, aquele cenário terrível, tá? E não sei se dá nem para falar que tem algo de positivo para tirar daquele cenário, né, que foi devastador, mas uma das coisas que eu percebi que depois da pandemia, as pessoas começaram a ter um pouco mais de medo de desenvolverem doenças. Então, eu vejo que pelo menos no cenário, né, na minha bolha aqui de amizades e onde os lugares que eu frequento e no consultório, nos lugares onde eu atendo, as pessoas já têm essa noção que não é porque você não tem uma doença que você está saudável. Então, pegar essa pessoa que às vezes está com sobrepeso e mostrar para ela que esse sobrepeso daqui 10, 20 anos, ela não precisa ter desenvolvido mais nada. Só o sobrepeso com 20 anos a mais de idade já é suficiente para desenvolver alguma doença. E aí, essa transição desse período, né, nessa situação temporal, é onde pode acontecer as situações negativas. Então, a atenção precoce
Então, a gente tentar atingir precocemente, né, e educar essas pessoas a se cuidar é muito importante. Sim, com certeza. E aí, quando a gente pensa, né, fala de diabetes, hipertensão, vem também a questão da genética, né? Às vezes, você já falou que tem paciente que já chega dizendo que o meu pai é diabético, a minha mãe é diabético, é hipertenso, e já leva aquilo como uma sentença. Então, assim, o quanto o nosso estilo de vida também vai compensar ali o risco genético, vamos dizer assim. 99%. Porque a gente vê que existem situações hereditárias mesmo, genéticas, que a gente precisa de tratamento mais efetivo, que pessoas que mesmo com um bom estilo de vida têm algumas alterações. Mas isso é 1%. 99% consegue. É estilo de vida, porque são doenças que são, na maioria das vezes, adquiridas pelo comportamento. Então, comportamento alimentar, o estresse, hábitos de vida sedentária, né? Então, na maioria das vezes, o componente a gente chama de fatores modificáveis, que é que fazem a grande diferença. Na saúde, a gente tem aí alguns fatores, né, que eu chamo de gargalos da vida saudável. Então, a gente tem algumas situações como a alimentação, o estresse, o manejo do estresse, o exercício físico, né? A pessoa tem uma vida sedentária, uma boa qualidade de sono. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas existem fatores que influenciam nessa... E a genética, tá? A genética é o fator não modificável. Mas você tem as situações onde você consegue modificar, que isso tem um impacto de mais de 90% na vida das pessoas e no desenvolvimento de doenças. Então, é completamente possível, mesmo com uma predominância, mesmo com a genética para desenvolver alguma doença, o seu estilo de vida pode silenciar o desenvolvimento por surgimento dessas situações. Quando a gente pensa, assim, por exemplo, no exercício, né? Às vezes uma caminhada simples, alguma atividade que seja mais simples, né? Do ponto de vista científico mesmo, ela vai surtir esse efeito? Vale a pena? Vai. A ciência fala assim, qualquer exercício é melhor do que nada. O pior cenário é a inatividade física. A inatividade física está relacionada com muita doença, muita doença. Então, qualquer coisa é melhor do que nada. Sim. Só que existe as recomendações, né, de níveis de recomendações para a pessoa não ser considerada sedentária. Porque se a pessoa caminha 20 minutos, aí 3 vezes por semana, ela ainda é sedentária. A recomendação de atividade física, né, de exercício físico moderado é 150 minutos. Se for moderada a intensa. Uma atividade, para você não ser considerado sedentário, uma atividade isso semanalmente, leve, 300 minutos semanais. Então, não é pouco, sabe? Para você ser considerado, a maioria dos meus pacientes falam, eu faço academia 3 vezes por semana, mas quanto tempo você fica lá até o aquecimento, conversa com o personal, conversa com o outro, quando vai ver 20, 30 minutos. Tá lá até 1h30 dentro daquele ambiente, mas de exercício mesmo, às vezes muito pouco tempo. Então, eu como médico do esporte, eu calculo isso. Tempo de atividade, o tempo de sedentarismo, porque às vezes a ciência mostra, é melhor você fazer 30 minutos em horários diferentes, 30 de manhã e 30 à noite, do que você fazer 1 hora em um horário só. Porque você diminui o tempo sedentário, o tempo de inatividade. Entendi. Durante então, o seu dia ali, você consegue dividir melhor aquele tempo que você vai ficar totalmente parado. Exatamente. É melhor fazer 2 sessões de 30 minutos do que uma de 1 hora, sabe? Então, a ciência mostra isso. Então, existem várias estratégias dentro da medicina esportiva, né, e do exercício, onde a gente traça junto do paciente para a gente usar o exercício como ferramenta, como remédio. E como todo remédio de uso contínuo, tem a dose recomendada. Então, embora o exercício ele tem um impacto negativo tão baixo, que por isso que a gente afirma, que a ciência afirma, qualquer coisa é melhor do que nada. Mas eu tenho uma dor no joelho. Você consegue caminhar com essa dor no joelho?
consigo caminhar com dor no joelho. Então caminha com a dor no seu joelho, que é suportável. Talvez você não consegue correr, que o ideal seria uma corrida no seu caso, mas você não consegue pela limitação. Então a gente adapta, faz uma bike, a gente consegue prescrever o exercício de forma individualizada, sabe? E da mesma forma existe dose. Então o tempo e a intensidade, então volume e intensidade de exercício, eles vão impactar de uma forma de maior ou menor grau de acordo com essa dose. Sim. Então, você reafirmando, qualquer coisa é melhor do que nada, mas tem a dose ideal para cada objetivo. Então, se o objetivo é melhora da composição corporal, hoje em dia, voltando aí para as canetinhas do emagrecimento, então a febre, as pessoas às vezes perdem muito peso e fazem o que a gente chama de sarcopenia, que é perda de massa magra nessa perda de peso. E aí o exercício, como característica resistido, é mais interessante do que uma caminhada, por exemplo. Então, se eu estou fazendo uso da tizepatida, do Mounjaro, do Ozempic, dessas canetas, e eu venho perdendo massa muscular, nesse momento é mais importante a musculação do que a caminhada. Então, faz uma diferença a depender do objetivo e da necessidade naquele momento. Sim, é muito individual, né, doutor? Deveria ser. Eu faço porque eu sou especialista, mas eu vejo que as pessoas estão se interessando mais por isso. Eu falo pessoas, colegas, né? Eu vejo um cardiologista já falando de exercício, eu vejo endócrino falando de exercício, eu vejo oncologista falando, né, de exercício. Então, o exercício é remédio. Todo mundo já sabe disso hoje. 10 anos atrás as pessoas ainda não sabiam, foi quando eu comecei a trabalhar, a trilhar minha carreira. Hoje já está estabelecido que o exercício é remédio, mas agora, daqui para frente, a gente vai começar a falar sobre a dose desse remédio. A próxima etapa, né? E a gente, né, eu achei interessante você falar desses 10 anos atrás e agora, é muito diferente o comportamento das pessoas, né? Se você passar pelas academias, elas estão muito cheias, as pessoas falam muito sobre o exercício, inserem o exercício na rotina do dia a dia. E eu acho que isso já é um avanço legal, mas precisa dessa próxima etapa. A dose, né? Talvez tenha um monte de gente. Eu já me identifiquei como uma pessoa totalmente errada aqui. Eu vou te puxar lá pro INEC. Eu tô precisando. Já me identifiquei. Porque realmente a gente não para pensar, eu fui 3 vezes na semana. Quantos minutos de fato você Qual fez que é o exercício? impacto dessas 3 vezes que você foi no objetivo que você quer? Sim. É a dose. Porque se eu vou 1, 2, 3, doutor, tá bom? Tá ótimo, você não ia nenhuma. Mas agora tá bom para eu ganhar um pouco mais de massa muscular dos meus membros inferiores, porque eu tenho uma artrose no joelho? Talvez não. Então, da mesma forma que a alimentação, né, o brócolis é bom? É bom. Para quê? Para quem? Né, a couve tem ferro, é bom para um, mas para outro talvez não. Tem pessoas que têm excesso de produção de ferritina, por exemplo, uma pessoa com hemocromatose. Então, você vai falar que para todo mundo tem que comer brócolis, comer couve, então você precisa individualizar. Então, a gente vê que as coisas, o cenário está melhorando, a gente está caminhando para um cenário mais positivo do que 10 anos atrás, mas a gente tem muita coisa a melhorar. Mas eu vejo isso com bons olhos, sabe? Assim, eu vejo hoje os médicos que são quem a vida toda trabalhou com doença, se preocupando em trabalhar com a saúde e a prevenção. Muito bom. E aí, a gente pensando aí, falando de exercício físico, né? Para quem já tem um diagnóstico de diabetes ou principalmente de hipertensão, quais seriam os cuidados também no momento de fazer o exercício? Porque eu vejo, por exemplo, hoje a corrida, né? Acho que tanto o exercício físico em si, de forma geral, ele tá em alta agora, né? E aí tem aqueles que se destacam. A corrida, eu acho que é um deles, tem muita gente aí que tá se identificando, sai correndo, vê que aquilo ali faz bem. Todo final de semana tem uma corrida em algum lugar. Todo final de semana, viagem, a corrida acho que cria novos vínculos por causa da corrida, então assim, que aquilo dali é bom é inquestionável, né? Mas
E o cuidado? Porque também tem as situações que a gente vê que alguém estava numa corrida, passou mal, infartou, faleceu. Então, não dá também para a gente sair fazendo as loucuras, ou até mesmo na academia, na musculação, né? Algumas pessoas vão e querem pegar além da dosagem, né? Que é o que você já falou, e se perdem naquilo dali, acaba tendo um prejuízo. Mas para quem é hipertenso, para quem tem um diagnóstico assim, qual que é a recomendação? Então, só para reforçar, o exercício é super seguro. Só que tem pessoas que já têm algum diagnóstico. Então, o exercício precisa ser adaptado ou regulado em grau ou intensidade, né? Então, para pessoas que já têm um diagnóstico, que são sedentárias há muito tempo, que não têm consciência corporal, que estão com sobrepeso, tem essas orientações a serem feitas, né? Não é botar um tênis e sair, tá? 30 anos sem fazer nada, alguém falou que tem que fazer exercício, botar um tênis e sair correndo. O ideal é que seja feito de forma progressiva, né? Então, antes de correr, você caminha. Antes de correr com sobrepeso, obesidade, a gente perde um pouco de peso, melhora a alimentação, perde um pouco de peso para não sobrecarregar tanto as articulações. Do ponto de vista cardiológico, como é que está seu coração? Então, como é que estão seus hormônios? Como é que estão suas vitaminas? A parte ortopédica. Então, na minha gestão, né, da saúde do paciente, eu peço alguns exames que vão me garantir essa segurança. Dentro da medicina esportiva, né, e do alto rendimento, de pessoas que competem, que vivem do esporte, existe uma avaliação que chama avaliação pré-participação esportiva, onde a gente faz um check-up, principalmente um rastreio, um screening cardiológico, para a gente poder detectar algumas patologias que podem ser desencadeadas pelo exercício. Estímulo, né? Porque o exercício então, tem algumas situações cardiológicas raras, mas que com, às vezes, os exames cardiológicos simples, né, como o teste ergométrico, o ecocardiograma, às vezes até uma ausculta, a gente consegue detectar e avaliar uma possível alteração que a pessoa às vezes não sabia que tinha, e a gente detectando precocemente evita daquela pessoa, né, de cair, de sair numa atividade e o exercício desencadear uma doença que às vezes ele nem sabia que está ali, tá? Principalmente no que se trata de mal súbito, né? Então, morte súbita, parada cardíaca. Então, algumas situações, principalmente do ponto de vista cardiológico, que a gente faz esse rastreio simples e consegue detectar precocemente. Então, no cenário ideal, a pessoa deveria passar no médico, o médico ouvir o coração, fazer algumas perguntas simples, como é que estão ali as articulações, né, como é que está o peso, o que você consegue fazer, o que você não consegue. Então, a medicina do futuro, que eu falava há 10 anos atrás, é um médico nutricionista, e para os próximos 10 anos eu falo individualização, que é o próximo passo, né? Então, detectar precocemente e individualizar. O exercício é super seguro, eu só preciso saber quem que vai executar, o que vai executar e quem vai executar, porque daí eu consigo orientar, adaptar. Tá? Então, o exercício ele só faz bem, mas quando bem orientado. Como também, tudo, né, doutor? Tem que ser dosado, né? E aí, a gente, né, falando ainda sobre prevenção, eu queria abordar um pouquinho mais a questão também laboratorial, né? Essas doenças, por serem silenciosas, não terem sintomas tão claros, eles acabam precisando de algo que ajude nessa detecção. E a gente está falando aqui sobre a prevenção, esses check-ups, os exames, né, de rotina, eles ajudam muito nesse processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, os principais exames ali que precisam ser feitos e com qual regularidade, né? Hoje, eu peço, não sei se você recebe lá no Maia, a gente tem uma parceria boa com o laboratório e eu peço bastante exame. Só que não são exames desnecessários, tá? Que eu considero que são exames muito necessários para a gente poder detectar todo esse metabolismo, né? Não é só pedir uma glicose. Porque às vezes eu pedi uma glicose
e eu fiz uma refeição com um alto índice de carboidrato 12 horas atrás e ela pode dar um pouco mais elevada. Ou então naquela refeição, aquela foi a última refeição que eu fiz um jejum excelente. Todas as outras... Eu ia fazer exame. Eu ia fazer exame, então eu faço um jejum excelente. Sim. Então um exame só da glicose, ele é muito limitado. Então a gente pede insulina para avaliar a questão da resistência, hemoglobina glicada, a gente pede ácido úrico, ferro, ferritina, homocisteína, que são marcadores PCR ultrassensível, marcadores inflamatórios, porque um metabolismo com a resistência ou com a diabetes ou com a doença já estabelecida ou em desenvolvimento, ele apresenta esses marcadores, tá? Antes de eu ter uma resistência insulínica, eu já tenho um grau de inflamação acontecendo. Então a gente consegue detectar precocemente. Então, função renal, função hepática, parte hormonal da mulher, se é menopausa, tem alguns hormônios que a gente pede. Antes da menopausa a gente pede outros. Um homem sempre a gente peça uma testosterona para avaliar o ambiente hormonal, né? Porque o metabolismo mais inflamado, o homem com diabetes, com sobrepeso, ele produz menos testosterona. Então, muitas das vezes a gente não vai prescrever uma terapia de reposição de testosterona, principalmente se o cara tem 30 anos, 25 anos. Você tem que corrigir o que tá o fator, ali. A causa que está levando aquele hipogonadismo, que é secundário a alguma coisa. Então, o próprio sobrepeso gera uma inflamação, essa inflamação no corpo inflama testículo, inflama suprarrenal, e esse homem jovem tem uma testosterona, às vezes, num vovozinho. Então, no cenário, novamente, no cenário ideal, a gente individualiza toda essa situação e aí ajusta, porque na consulta eu vou ver como é que está o sono dele. No sono eu desinflamo, eu produzo testosterona, GH. Sim. Então, como é que está a alimentação? O próprio sobrepeso, tem gordura visceral, eu prescrevo junto com a betina a dieta para esse paciente fazer um déficit calórico e começar a perder aquele excesso de gordura. A própria gordura gera mais inflamação. Sim. Então, não tem como segregar, não tem como dividir. A gente sabe que a medicina, ela tem as divisões, né? Só que eu sou um médico de metabolismo, eu gosto de usar tudo que a medicina possui para tratar o metabolismo. Seja a parte de estresse emocional, parte endócrina, metabólica, ou de exercício físico. Né? Tá tudo conectado. É um ser humano, é um indivíduo, é tudo interligado. E na minha abordagem é avaliar o que está naquele momento mais impactante do ponto de vista negativo para a saúde daquela pessoa e a gente vai construindo essa melhora. Então, se eu percebo que a pessoa está acima do peso, que ela tem uma compulsão alimentar, eu começo por ali. Então, eu trato a compulsão alimentar, eu encaminho para psicólogo que tem na clínica lá. E a gente começa a melhorar o cenário emocional, o cenário cerebral. A pessoa mais centrada, menos ansiosa, sem compulsão, ela consegue seguir um planejamento alimentar. A pessoa segue um planejamento alimentar, diminui a indisposição. Eu consigo estimular ela a aumentar níveis do exercício. Lembra da dose? A pessoa que está super indisposta, com um monte de alteração hormonal e vitamínica, eu não consigo falar, você tá sedentário, tem que fazer 300 minutos por semana. E ela vai escutar e falar, nunca mais volta, tá bom, né? eu Então, vou ver e te falo. A gente individualiza e faz o tratamento de acordo com a necessidade e por etapas. A gente vai fazendo a construção dessa saúde. É uma transformação de fato de dentro para fora. Isso. Assim, infelizmente, a gente vai ter que ir caminhando agora para o final, né? Como a gente conversou antes aqui de começar o episódio, é o assunto que dá para... Se deixar, eu dá falo. Dá para falar horas. Não, e é muito interessante, né? Muito importante para todo mundo. Mas para a gente finalizar, né, nós vamos falar um pouquinho aí das canetas emagrecedoras. Nós sabemos que, né, medicamentos como o Mounjaro, ele está direcionado para o tratamento da obesidade, do diabetes também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa aplicação dele, a importância do acompanhamento médico e também sobre esse uso indiscriminado que a gente tem visto. Bom, eu sou praticamente um defensor, né? Que algumas pessoas tiveram experiência, usaram de forma equivocada, tiveram experiência negativa e às vezes cria-se um preconceito, né, por conta desse uso abusivo, né, que está acontecendo,
muita medicação circulando no país, aí, falsificada, e as pessoas querendo um atalho, um remédio mais barato. Enfim, tem uma situação muito ruim acontecendo, mas olhando para o cenário científico, né, e quando a medicação é usada de forma racional, com indicação, é um divisor de águas. A gente sempre que trabalha com obesidade, eu lembro dos meus professores na faculdade, dos preceptores na residência, eu lembro assim da gente sempre sonhar com a medicação que pudesse realmente tratar a obesidade de forma digna e eficiente. E chegou, a gente tem que comemorar essas medicações, essa classe de medicação veio para mudar o cenário mesmo, sabe? A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas de uma forma bastante rápida. Eu tinha falado com você que o resultado motiva, e às vezes a pessoa precisa ver ali, depois de um mês, o peso na balança diminuindo para ela começar a se motivar. E essas canetas hoje, né, o Mounjaro, ela entrega um emagrecimento em torno de 22%. As medicações que a gente tinha antes dessas canetas giravam em torno dos melhores, em torno de 7%, 6%, 7%. Então mudou completamente o jogo, e a gente precisa orientar as pessoas que não façam uso de medicamentos sem acompanhamento adequado, porque embora a medicação seja maravilhosa, mas todo medicamento tem que ser feito de forma de acompanhamento, porque existem repercussões negativas do uso abusivo, doses elevadas, ou pessoas que não precisam utilizar. E o acompanhamento é importante porque uma das coisas que a gente garante ao utilizar essas medicações é o déficit calórico. A pessoa começa a comer um pouco menos, porque você diminui o esvaziamento gástrico e fica saciado por mais tempo. E aí o déficit calórico gerado, ele precisa ser acompanhado estrategicamente. Por isso que eu falo que a nutricionista tem que estar junto no processo. Porque se você faz um déficit calórico muito agressivo, e a gente vê isso, tá? Eu vejo pessoas que ficam dias sem comer. Então a medicação na dose mais alta inibe muito o apetite, ela acha que quanto menos comer, melhor. E que tá tudo aí bem desenvolve ficar... outras doenças. Então a pessoa sai de um CID, às vezes, de obesidade, e cai num CID de sarcopenia, que é uma deficiência de massa muscular, coisa que acontece com pacientes com câncer, com HIV, idosos muito avançados, pessoas internadas na UTI, sabe, em situações críticas. Então, as pessoas hoje, no dia a dia, por desconhecimento e o mau uso da medicação, estão desenvolvendo a sarcopenia, que é um problema de saúde cada dia mais comum que a gente vê. Então, o apelo que a gente faz é que as pessoas tomem consciência do que está botando para dentro do seu corpo, e se for colocar qualquer medicamento para dentro, a gente precisa de um acompanhamento médico para fazer aquilo ter só benefício e fugir dos efeitos, dos para-efeitos, dos efeitos colaterais. Ok. E agora, para a gente, né, finalizar, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final, né, para quem está nos assistindo, que quer melhorar o seu desempenho ou quer melhorar a sua qualidade de vida, né, quer mudar os seus hábitos de vida. Então, queria te pedir para deixar essa mensagem aí. Eu agradeço demais o convite, eu ficaria aqui horas conversando sobre esse tema. É o meu estilo de vida, é o que eu transformei, né? A minha vida foi transformada pela melhora do estilo de vida, e hoje eu dedico os meus estudos, o meu trabalho em transformar vidas, em melhorar a vida das famílias, melhorar a vida das pessoas. Essa transformação é uma transformação de dentro para fora, onde o aspecto estético acaba às vezes até ficando em segundo plano, e é o que motiva, né? Motiva a gente trabalhar, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, é poder ter a garantia que a gente vai ter mais longevidade, não só viver mais, mas viver com mais saúde também. É isso que eu desejo para todos vocês, e se precisarem, a gente está à disposição. É isso. Muito obrigada, doutor Matheus. Eu acho que é realmente isso. É o cuidado, né? Nesse mês da família, que é o mês de maio, é a gente pensar no cuidado com a gente mesmo, o cuidado com a nossa família, né? O quanto isso pode transformar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares. E o Laboratório Maia,
ele tem esse cuidado, ele se preocupa com esse cuidado, né? O nosso propósito é o cuidado com a vida e com a saúde das pessoas. Então, a gente busca fornecer isso por meio de exames, por meio de parcerias, né, com médicos como você, mas o objetivo de todos nós é um só, né? É promover saúde, promover qualidade de vida. Muito obrigada, foi muito bom o nosso bate-papo e até o próximo MaiaCast.